queria perguntar, acho que é uma dúvida da galera também aqui agora. Como que eu faço para publicar o meu mangá? Qual que é o requisito? O que eu tenho que apresentar antes? O que eu tenho que moldar? Porque existe uma certa dificuldade, muito porque vocês prezam pela qualidade, pelo formato, do conhecimento do sensei. Então, quero publicar meu mangá. Onde que eu vou? Como é que eu procuro vocês? E o que eu tenho que entregar para vocês para que seja aprovado? Certo. Então, a gente tem a nossa plataforma digital, nosso site, swmangás.com. E lá tem um localzinho, né? É fácil encontrar o link, inclusive, em todas as redes sociais. Coloca o site aqui para nós na tela. @shonawest.com. Então, olha lá, tá vendo? Então, ali você tem, né? Ali em cima, você tem o mangás, edições, notícias, contato, né? Se você for em contato... ali, ó, isso. Envie sua obra, tá vendo? Legal. Você tem um espacinho aí, onde você pode ir. E no Envie Sua Obra, você vai entrar num local onde você vai colocar um pouquinho a respeito da sua obra. Você vai estar enviando ele também, né? E aí vai começar isso. Nesse ponto aí, né? O nome, o e-mail, aí o link do portfólio. Então, por exemplo, muitos artistas, o portfólio deles é a própria rede social, né? Então fica mais facilitado, pode colocar aí. E um link extra, um espaço para você colocar um link extra para a gente poder conhecer mais sobre você, né? Ali embaixo, né? Fale mais sobre você e sua obra e junto com o envio, né? Uma recomendação que eu peço para a galera, coloca o do Google Drive no link do portfólio ou outro que fique de fácil acesso à sua obra como um todo. Isso. Pode ser pela Flip True também. E o link extra você coloca de outros materiais que você tiver. Que não precisa necessariamente ser só esse link. Isso, tenta não mandar de qualquer jeito, tenta sempre imaginar como o editor que vai estar do outro lado vai ter uma boa experiência. A gente quer ver você, a gente quer ver seu trabalho inteiro, a gente quer ver o quanto que você é bom. E a gente sabe que você aí atrás está trabalhando muito duro para entregar uma obra de qualidade. Então, por isso, pode mandar a quantidade de trabalho que você tiver no Google Drive, é rapidinho ali, facinho de fazer. Desculpa, Araújo, pode. Não, sem problema. E, assim, depois que você preencher os campos e fizer o envio, uma coisa legal de imaginar assim... Vamos lá. Como que é feito no Japão? Lá eles, para quem já assistiu Bakuman, né? É bem parecido com aquilo dali mesmo, tá, pessoal? O Sensei tá aí, pode confirmar que tem várias partes disso que é parecido, né, Sensei? O jeito que é. Pode falar, Sensei, por favor. Eu posso explicar essa parte? Pode, por favor. Então, vontade, no Japão, né, geralmente, sabe, as editoras, né? Tem várias editoras, eles estão abertas assim a porta. Você pode, né, deixar marcado, né, o dia, o horário, deixar entregado o seu nome para catar algum editor para ele conseguir atender você. É um jeito. Segundo jeito é quando você mora bem longe, você dá para enviar pelo correio, né? Mas aí que vem. O serviço dos editores, geralmente, eles têm que fazer uma peneirada, né? Querendo ou não, para todos. Pode ser profissional, semi-profissional, amador, tudo. No início, todo mundo é igual. Então, mas por quê? Porque a editora, né, ele tem que reconhecer, sabe? Como que é a qualidade, né, do trabalho total. E também tem que reconhecer também qual é o estilo do desenho também. Por quê? Porque, geralmente, né, cada editora e cada revista ele tem o seu público que eles querem alcançar. Tá. Por exemplo, pela idade, pelo sexo, sabe? Então, tem algumas coisas assim. E também tem pelo gosto da revista. Por exemplo, né, tem Jump e tem Magazine e tem Sunday. Né? Tem 3 revistas. Então, 3 revistas, eles estão querendo ter um resultado diferente. Isso é importante, né? Então, que aí que vem. Sim. Tem uma época, assim, sabe, que dependendo do editor-chefe, ele tem uma visão. Então, ele tem que deixar instalado, assim, sabe, todo mundo tenta usar esse tipo de peneira. Por exemplo, eu quero mais shounenzão do que uma história mais realista. Entende? Sim. Que daí fica um pouco mais fácil, assim, sabe, de quem conseguir trazer uma história e personalidade que reflete shounenzão. Tá. Que daí pode ser que isso, né, que a revista está querendo acrescentar mais. Tem umas pequenas mudanças, assim, mas querendo ou não, o serviço é igual. A gente tenta levar um one shot, que é uma história fechada, né? Sim. Para ver se esse autor ele consegue começar a história e consegue fechar direitinho a história. Tá. Né? E também, dentro disso, dá para ver, né, se a personalidade está firme, né? A gente consegue fazer o leitor ele conseguir... Consegue fazer toda uma leitura ali do autor, da onde isso vai, como é que vai desenvolver. Então,
E por isso, né, que a gente precisa ter primeiro um exemplo, Tá. né? Passo a passo ali do que... Isso. Uma estrutura básica do que deve ser seguido. Exato. Aí, agora, e como é que fica a Shonen West? Porque a gente tem aqui no Brasil o pessoal que, sei lá, de repente alguém já começou lendo Berserk. Não começou no Shonen. Sim. E aqui ele inspirou e falou, vou fazer o meu mangá. Então. Se ele chegou com uma história que... Qual que é o público-alvo? Então. Apesar do nome Shonen West, vocês vão trazer realmente o conceito do Japão ou vocês vão dar uma abrida no leque aqui das histórias que vão ser publicadas? Então, para explicar melhor até para a galera entender como é que funciona isso, que tem muita gente que não entende muito bem a diferença entre gênero e demografia. Né? O shonen é uma demografia entendida pelas editoras no Japão. Para o público entre 12 e 17 anos, mais ou menos isso. E a gente com 40 tá aqui, a entendeu? gente- Então, Tem o público, problema. Mas aí público-alvo é um, é um né? público-alvo de produto Sim, e a gente sim, consome aqui de produto. Adoro. A gente tá de Aí a topetudo no meio. É aqui, lógico, velho. pô. Adoro. Aí eu vou tentar citar 3 de cada para vocês entenderem. Por exemplo, no Kodomo, né, na criança, que é até os 11 ali, a gente vai ter Pokémon, Digimon, acho que também é, e fala um outro aí para mim. Doraemon, você Doraemon. tem Rokuman Eguze, né? Que Pronto. é Mega Man lá no Japão. Mega Man. Aí no Yokai Shonen. Watch. Yokai Legal. Watch. No Japão, só pra bugar um pouco a cabeça da galera, que tem gente que não sabe, né? Mas Attack on Titan é shonen. Death Note é shonen. Jujutsu Kaisen é shonen. E no Seinen a gente vai ter... Fala um pra bugar a cabeça da galera, que tem aquele daquela menina, Seinen? que eu esqueci o nome. Sensei, Crayo Shin-chan e Sasai-san entram um seinen. pouco... Seinen, né? Sasai-san acho Entra que um é pouco no seinen. seinen, Cowboy né? Bebop é show, gente. Esse buga um pouquinho, porque às vezes o pessoal pensa assim, né? O pessoal pensa assim, se tem o traço parecendo um pouco mais simples, né? Então deve ser infantil. Não é assim. Não é essa perspectiva que o japonês está carregando, né? Não é. E aí tem isso. O Seinen, aí pode vir também o outro Monster, que é maravilhoso. São bastante separados. Isso aí foi feito depois da década de 70, mais ou menos, para poder ficar um pouco mais fácil deles trabalharem ali nas demografias, né? Mas aí, a gente escolheu a demografia Shonen porque é a demografia mais fácil e aceitável aqui para o Ocidente. Também é mais fácil de trabalhar também, né? As histórias, a jornada. Isso quer dizer que não pode ter um gênero um pouco mais ácido, um pouco mais comédia, um pouco mais urbano, um pouco mais fantasioso, não. Dentro da Shonen West a gente tem uma história que se passa numa parada meio medieval, com Kintsugi Warrior. É uma parada meio o Japão meio feudal ali. É um Japão meio hipotético, assim. Meio hipotético. Ele é alternativo, ele não chega a ser uma representação fiel do Japão. Isso, os caras estão num rolê lá que é tipo de samurai, só que o cara usa uma camisa com o rei que usa um gorrinho. A gente tem Blue Steel, que é um meio cyberpunk, assim, um rolê mais alternativozão. A gente tem história de fantasia, que vai para um lado um pouco mais fadas, uma parada meio assim. Tem vários estilos, né, dentro da Shonen West. E aí o que é que acontece? Você pode entregar a sua história com gêneros diferentes. A gente vai denotar o que vai ser aceito ou não, se vai estar pesado, né? Tipo, não vai ter muito eti, não fica tão legal nesse momento. Muito sangue, isso aí o departamento editorial vai monitorar. Isso quer dizer que você não pode mandar a sua obra que você já tem, que já tem um pouco de uma parada meio berserk, como o Evandro puxou aqui. Não, gente, pode mandar. A gente vai conversar com vocês sobre a obra e vamos fazer uma avaliação prévia antes mesmo de publicar, porque aí tem ainda o apadrinhamento, que acontece igual acontece no Japão. A gente apadrinha você, depois que a gente dá uma olhada na sua obra, explicar em que segmento que a gente vai para poder fazer um lançamento de um one-shot, antes da serialização, aí sim a gente vê como a gente faz com essa obra, tá? Se você quer trabalhar essa obra mesmo, se você quer trabalhar outra obra mesmo, essa obra que você vai estar trazendo a primeira instância é para a gente poder fazer uma avaliação prévia de ver que nível que você está como mangaka, entendeu? Em qualquer pode ser qualquer gênero, não tem problema. Mas esse aqui que eu desenhei era meio eti.
meio coisa. Não tem problema, nós estamos vendo aqui um produto, a gente não está vendo... Vai avaliar com a cabeça fria. vai avaliar com a cabeça fria, não é se você... Às vezes, se você mandar o desenho pelado, é até melhor, porque aí a gente tá sabendo que você trabalha com anatomia muito bem. É verdade. Entendeu? Então, pode mandar. Deixa eu pegar para responder um pouquinho mais resumido as duas perguntas que você fez, e eu já vou tentar passar uma dica para a galera também. Uma dica aqui, né? A gente começou com Shonen, né? Então, por que a gente começou com Shonen? Primeiro que o Sensei trabalhou com Shonen lá no Japão, então ele já tem um pouco mais de intimidade com essa parte. Segundo que não é nada surpreendente dizer que Shonen faz bastante sucesso no Ocidente. Sim. Então tem muita gente que curte, muita gente que faz, né? É meio que o carro-chefe aqui. Então, quer fazer um mangá? Faz ali em torno de... a dica faz em torno ali de 30 a 60 páginas ali, mais ou menos. Pode ser, mais ou menos, a história, por volta disso. E tenta colocar uma situação que acaba. Não fica tentando pensar muito assim, nossa, eu vou colocar tudo que eu pensei do meu mundo e olha o meu world... Cara, mostra pra gente como é que o seu poder de narrativa é bom, que o seu personagem ele é interessante, sem você precisar ficar colocando milhões de personagens, milhões de coisas. Porque se você consegue fazer um one-shot, depois para você serializar e colocar tudo que tá de resto na sua cabeça, né, da sua história, se caso ela for aprovada, aí é um processo bem mais saudável do que querer colocar tudo entafulhado, sabe, no mesmo local, que é uma coisa que acaba acontecendo bastante. Um erro que, inclusive, a pessoa, se ela tiver assim, sabe, é uma coisa comum. Eu mesmo já fiz isso como mangaka em algum momento ali, também da minha evolução, da minha jornada como artista. Então, assim, e entendam. Agora, o principal, tirando tamanho, sabe? O diâmetro da folha, não sei o que e tal. Tirando essas partes assim, o mais importante, saiba conversar e entender que a gente vai estar conversando sobre um feedback, que é um feedback saudável. A parceria entre editor e artista, né, e a avaliação, ela é uma coisa que é feita para ser saudável. Ela não é feita para ser assim, não encosta na minha história e tal, tudo mais. Se você está imaginando assim, você não está preparado para lidar com o modelo de segmento japonês. Já teve casos assim já? Mas muito, mas é muito. Mesmo? Não toca, não. Só vai ser se for 100% igual eu coloquei aqui. Aí você fica assim, mas por que você está vendo até uma editora que se propõe a ser igual às editoras japonesas, então? Então, ele tá indo porque... Ou na cabeça dele, ele já faz tudo perfeito, ou ele tá indo porque ele não conhece o modelo mesmo, entendeu? Sim. Então a dica que eu dou vem preparado para feedback. Nós aprendemos todos os dias como departamento editorial e como editora. E o artista, ele aprende todos os dias também. Cara, aberta, né? o Oda tem um bar dentro da casa dele, que é o nome do editor dele, né, cara? Isso daí é uma coisa doida. O Oda é um... Ele respeita demais o editor. O Oda dele. Se não for... Um dos editores, né? Ele é um dos artistas, se não for o artista de mangá mais bem sucedido da história. O Oda, ele ouve até... Ele não trabalha sozinho, cara. Ele trabalha com editor. Exato. Todos eles, o né? Oda, tipo assim, tipo você falar assim, beleza, eu sou jogador de futebol, não preciso de técnico, então. Técnico, não. Ou então um avaliador físico. olheiro em algum momento. Não precisa de olheiro, eu vou chegar lá sozinho, eu vou chutar O cara ele pode chegar achando que é só um canal para publicar. Não, aqui a gente vai trabalhar para ficar num padrão nível japonês. Existem sites, como a Flip-Thru, que fazem esse serviço muito bem. Entendeu? Que é um site que você pode fazer o seguinte, cara, você chega lá, você publica a sua obra na íntegra, entendeu? E, cara, isso daí é um espaço muito da hora nesse cenário. Agora, a gente está se propondo a ser uma outra coisa e todo mundo tem seu espaço, entendeu? Então, a principal coisa que eu falo é página, como que vai ser enviado, a história, né, e tudo mais. Entenda o que você está enviando e entenda com quem você está vindo conversar, porque a gente, em momento nenhum, a gente vai ser desrespeitoso, né? Não existe essa cultura dentro da Shonen West, mas a gente vai falar, olha... Talvez dá para melhorar um pouquinho mais essa parte. Por que você fez aqui? Às vezes até a pessoa ela não consegue responder, sabe? Então, dá para ver que ela nem pensou naquele ponto. Então, tenta tratar esse ponto aqui com um pouquinho mais de carinho. Esse tipo de coisa, né? Um feedback. Então, vem com a cabeça de profissional. Não vem com a cabeça muito... né? Pode sonhar, mas vem com a cabeça também de profissional. Porque quem trabalha na área é profissional. Legal. Muito Então, rapidinho, tá? Fica à vontade, Sensei. Então, por exemplo, né, o one shot é uma aprovação, somente uma aprovação que você consegue, mostrar um episódio, sabe, completo, né? Então, mas é que vem, a parte mais interessante, assim, sabe, de carreira profissional é você conseguir fazer a sua história continuar,
quanto mais você consegue fazer continuar. Que nem o One Piece, né? Já está alcançando 30 anos de produção. Então, aí que vem. Que nem, sabe, tenta imaginar simplesmente empresário. Não é você tentar criar uma sua empresa e no dia seguinte você já quer eliminar. Eu acho que não funciona assim, né, o negócio. Então, não é você criar a sua empresa e fazer e der certo e continuar dando certo. Tem um processo de amadurecimento, né, Sensei? E isso que eu acho que, né, no geral, é a parte mais importante. Mas se você consegue fazer, ou a pessoa que nunca imaginou, que eu acho que é aí que vem somente a diferença, né? Quem quer se tornar profissional dessa linha ou quem só quer agradar você mesmo, que eu consegui fazer. Não tem problema nenhum também. Né? Então, somente é isso, né?